no seu short do YouTube, recebido notícias ruins, notícias más. Nós temos presenciado um momento político peculiar, onde pessoas com um viés corrupto têm assumido cargos de poder na sociedade, onde a verdade tem sido desconstruída por uma pavimentação social. Vamos construir a verdade a cada dia, porque ela não existe. Como diz Bauman, que nós vivemos hoje em uma sociedade líquida. Em uma sociedade onde a verdade ela não existe mais. E o que de fato é o reino dos céus? O que de fato Jesus veio trazer? O que de fato nós devemos esperar da oração mais singular da Bíblia Sagrada? Que é Jesus nos ensinando a orar. Há muitos anos atrás, no século passado, os grandes edificadores, construtores de catedrais, construtores de impérios, de reinos, eles construíam catedrais para serem eternas, centenárias. Quem aqui já foi em Ouro Preto? Que você tem uma igreja com mais de 100 anos, uma com mais de 200 anos. Quando você vai na Europa, você consegue contemplar algumas igrejas antiguíssimas. Tem uma igreja que ela ainda está sendo construída, desde os seus séculos passados até hoje. Porque as pessoas tinham grandes expectativas sobre o futuro. As pessoas construíam coisas para serem perenes. Elas edificavam, construíam, porque elas acreditavam que o futuro chegaria. Só que nos nossos dias tem sido pregado que o caos se estabelecerá sobre a terra. Não é isso, Juliano? Para que o anticristo venha, virá o caos, a grande tribulação, dores, ranger de dentes. Estou mentindo, Edson? Só que tudo isso é bíblico. Não é verdade, Aparecida? Tudo isso é bíblico. O anticristo vai vir. Vai haver aflição, ranger de dentes, dores como dores de parto. Só que a Bíblia não para aí. A Bíblia também fala que nos últimos dias serão abundante a justiça de Deus. A palavra fala que o Cristo, o Cordeiro, venceu e todos os inimigos serão postos por estrado dos seus pés. A Bíblia fala a respeito de um Deus triunfante, que jamais perdeu uma batalha. A Bíblia fala a respeito do reino dos céus, que traz boas novas. A Bíblia fala a respeito de um Jesus vitorioso, que ele morreu na cruz há mais de 2000 anos. Ele desceu ao inferno, mas ele venceu a morte, e ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia fala a respeito do Espírito Santo de Deus, que seria derramado sobre alguém conhece a profecia de Joel, que foi repetida por Pedro, em Atos 2? Coloca Atos 2, por favor. Nós vamos ler juntos aqui. Nos últimos dias, diz Deus, Atos 2:17. Vou começar do 16. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. É isso que nós devemos esperar do reino dos céus. É aqui que deve estar fundamentada a nossa fé. Não são nas más notícias. Porque hoje as pessoas pararam de construir, porque o caos vai chegar. Se o caos vai chegar, para que construir, Denilson? Se a besta vai vir e tudo vai por água abaixo, para que prosperar? A Bíblia diz assim: primeiro constrói a tua fazenda, depois edifica a tua casa. Primeiro constrói sua estrutura, se edifica, se estabiliza. Depois edifica a tua casa, constrói família. Só que a besta vai vir, então vamos casar correndo. E se Deus voltar amanhã, vamos ter filho hoje. E as pessoas começam a passar literalmente etapas na vida dela, porque elas não têm mais uma esperança no futuro. Se o caos vai se estabelecer, Edson, para que investir? Oi? Para que trabalhar?
Para que trabalhar? Literalmente. Deus vai voltar. Para que trabalhar? Vai ser em vão 5 anos de faculdade, diploma, ficar pegando o ônibus depois do trabalho para ir para a faculdade, voltar tarde, dormir para acordar cedo para trabalhar. Para quê? Para que estudar se Deus vai voltar? E tudo vai se acabar. E aí, enquanto os cristãos fugiram do campo de batalha, enquanto os cristãos fugiram do reino, querendo subir para a glória e para o céu, Deus me leva. O nosso inimigo, o inimigo do nosso tempo, ele é astuto. E eles entraram na educação, porque os cristãos saíram da educação. Eles entraram na cultura, porque os cristãos saíram da cultura. Eles entraram nas escolas, porque os cristãos, eles entraram nas faculdades, eles entraram na política. Para que lutar pelos princípios de Deus, sendo que é notório que a besta vai vir? Para que, Diego? Se o que vai acontecer é o caos, para que eu vou lutar na política? Pelos princípios do reino de Deus, pelos princípios da família, para quê? Não faz sentido. Se é predito o caos, não faz sentido lutar pela verdade, pela esperança. E essa é a estratégia do inimigo. Espera o caos e se preocupe simplesmente com uma parte do evangelho, que é alimentar pobres, viúvas, necessitados, órfãos. Isso é parte do evangelho, mas isso não é o evangelho por completo. E Jesus vem trazendo as boas novas do reino. E a esperança chega junto com Jesus. Ó morte, onde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está a sua vitória, ó morte? Jesus levou com ele, Miriam. Ele ressuscitou. E ele diz: venha a nós o vosso reino. E onde o reino chega, a desesperança é mandada embora. Quando o reino chega, o princípio do caos é desconstruído. Quando o reino chega, o medo do futuro é substituído por uma esperança de um porvir glorioso. Quando o reino de Deus chega, as trevas são dissipadas, porque não existe escuridão. Na realidade, existe ausência de luz. Sabe o que a física afirma para nós? Que não existe o frio. Frio não existe. Eu passei pelas engenharias, passei por química, física, matemática, e eu aprofundei. E realmente o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. Olha, Davi, não é a mesma coisa? Não. O calor é como se fosse uma radiação emitida por matéria. Então pensa numa vibração, pensa em algo que está vibrando, tentar falar de uma forma que seja muito tranquila de entender. Pensa que o calor emite uma energia muito forte, porque ele tem uma vibração muito grande, vamos pensar assim. E aí, à medida que ele vai vibrando um pouco, me permita a analogia um pouco chula, à medida que ele vai vibrando um pouco, ele vai deixando de transmitir calor. E aí você tem uma sensação de frio, mas o frio não existe. A ciência te prova, frio não existe. O absoluto zero é quando você consegue aproximar uma substância ao máximo da inércia parada absoluta. Aí não existe emissão de calor, e você tem uma sensação de frio, mas o frio não existe. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma forma que o frio, ele não existe, da mesma forma que isso tudo é ausência de calor, quando um cristão, ele vive de forma fria, ele na realidade, ele só está com a ausência do Espírito Santo na vida dele. E aí, vem a sensação de desesperança, vem a sensação de angústia, a sensação de ansiedade, a sensação da depressão, a sensação do medo, a sensação do caos, da síndrome de pânico, como nunca se viu antes, a sociedade hoje envolvida pela síndrome de pânico. Porque o caos vai se estabelecer. Só que no livro de Joel, nós estávamos lendo aqui, diz assim: ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos
e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai haver ranger de dentes, sangue? Vai, mas vai haver também profecia, sinais nos céus e na terra. E então, o que de fato é o reino dos céus? Atos 14:15 diz assim, Atos 14:15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, que é o Evangelho do reino, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo 16. O qual nas gerações passadas permitiu que todos nós andássemos os seus próprios caminhos. Só que antes de nós darmos continuidade aqui, olha que interessante esse detalhe que a Bíblia nos deixa aqui. Versículo 15. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo o quê? Boas novas para vocês. A primeira mensagem é que o reino dos céus é boas novas. Eu quero dizer sobre a sua vida que o reino dos céus é boas novas. O reino dos céus é boa notícia. Boas novas. Se você tem permeado seus ouvidos de más notícias, o convite é, muda a frequência. Se você tem ouvido constantemente notícias de rádio, muda a frequência. Comece a ouvir pregações, comece a ouvir louvores, comece a permitir que a mensagem do reino de boas novas chegue ao seu coração. Aquilo que você se alimenta, você é. Atos 14:16 diz assim, nós vamos ler juntos. No passado, Ele, Deus, permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Olha o que ele diz no 17. Acompanha comigo o raciocínio. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu. Dando o quê? Então Deus deixou o homem seguir seu próprio caminho. Certo, Marcos? Só que ele veio com a bondade dele, e a primeira coisa que ele trouxe junto com ele foi o quê? Chuva do céu. O reino dos céus é chuva dos céus. O reino dos céus é chuva dos céus. É chuva de bênçãos, é provisão, é a chuva serode, a temporã. O reino dos céus é chuva dos céus. Depois ele diz mais. E colheitas no tempo certo. O reino dos céus é colheita no tempo certo. Por isso que a palavra fala que se não desfalecer, alguém? Aquele que não desfalece vai desfrutar das promessas de Deus. Ela é chuva no tempo certo. Mas primeiro você precisa ser provado, seu coração precisa ser experimentado. Assim como o crisol para a prata, o ouro no fogo. Quando você é aprovado por Deus, as bênçãos de Deus chegam na sua vida. Então, é chuva dos céus, e é o quê? Colheitas no tempo certo. Concedendo-lhe sustento com fartura. O que mais que é? Sustento com fartura. Jéssica, ele falou que o reino dos céus é sustento? O evangelho, o que Deus trouxe é sustento, Júlio? Não. É o quê? Sustento com fartura. Sustento com fartura, Deise. É isso que você tem que esperar sobre a sua vida. Sustento com fartura, consolação. Sustento com fartura. Sustento
com fartura. É por isso que ele fala que eu vim para que tenha vida e vida em abundância. É porque é sustento com fartura. A tribulação faz parte. Os dias difíceis nos capacitam, mas o que ele tem para nós é o quê? Quando o homem estava com seus próprios caminhos, o homem deu com o burro na água. Mas quando Deus ele interveio, o que ele trouxe? Sustento com fartura, bondade, chuva dos céus e colheita no tempo certo. Então, quando alguém disser sobre sua vida, que você tem que se contentar com um pouco, que o cristão foi feito para ser pisado, mas no dia do Senhor reinará com ele, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho que ele veio trazer é um evangelho de poder. E quem anda com o poder de Deus, não colhe pouco, colhe muito. Quem anda com o poder de Deus, vive em abundância. Aleluia! Nós estávamos dizendo ali atrás que os sinais acompanham aqueles que creem. Então os sinais de Deus vão acompanhar a sua vida. Sinais de cura, prodígios, milagres, colheitas, fartura, abundância, boas novas. Enquanto o mundo estiver falando de más notícias, você vai ser permeado de boas notícias. Em nome de Jesus. Eu tenho recebido tantas boas notícias nos últimos dias. Tantas boas notícias. Tantas pessoas compartilhando comigo boas notícias. Sabe por quê? Sabe por quê, Edson? Eu estou na frequência dos céus. Quando você se ajusta à frequência dos céus, você começa a captar as ondas certas. Ajustar a frequência é simplesmente ajustar o seu captador, é simplesmente colocar as ondas que você deseja absorver dentro do seu sistema. Quais ondas você tem absorvido? São as ondas da política? Deixa eu te dar uma sugestão. Para de seguir hoje aqueles prenunciantes do caos. Para de seguir hoje no YouTube aqueles canais daqueles homens que ficam falando de política, mas junto com a política trazem o ódio, trazem a raiva, trazem a desonra, trazem palavras que desconstroem a esperança. Se você quer seguir canal de notícia, se desvincule do G1. Tem canais melhores. Se você quer saber de notícias, saiba as notícias, é importante você estar atualizado. Mas não precisa ficar ouvindo a desconstrução da personalidade de alguém. Ah, porque esse cara é um pilantra, e é isso, e é aquilo, e tem passagem aqui, e tem passagem ali, e é um sem vergonha, e começa a falar, e a sua frequência vai captando o quê? O seu sistema vai se enchendo da frequência errada. Aí na hora que você vai orar, parece que os céus têm um teto de bronze. Aí parece que na hora que você vem para o louvor, está todo mundo fluindo no Espírito Santo, e você está assim. Aí na hora que o irmão começa a orar em línguas e clamar a Deus, você fala assim, nossa Deus, nem se contém, hein? Que exagero. É porque a frieza é demais. Sabe por quê, Deise? Porque a frequência dele, a captação de frequência dele, está no ajuste errado. Então seu sistema está contaminado. Muda a sua frequência. Ajuste a sua frequência à frequência da esperança, à frequência do reino dos céus, à frequência das boas novas, à frequência das boas notícias, que sua vida seja permeada de boas notícias, de provisão, do sobrenatural de Deus, do poder do Espírito Santo, que você viva milagres na sua vida, você mesmo declarando milagres sobre a sua vida. Pare de esperar pessoas profetizando sobre a sua vida, profetize você mesmo, coloque as mãos sobre a sua cabeça e dê ordem no mundo espiritual. Aleluia! 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 A palavra nos trouxe promessas para que a gente tome posse dessas promessas e possamos vivê-las. Eu vou ler a última vez com vocês aqui, Atos 14, 16 e 17. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, diga comigo, contudo, Deus não ficou sem testemunho. Ele mostrou o que é o reino, bondade, chuva dos céus, colheitas no tempo certo, sustento com fartura e por último, um coração alegre. É um coração alegre? Um coração cheio de alegria. Assim como o sustento é com fartura, a alegria que vem do Espírito Santo não é uma alegria comedida. É uma alegria com quê? Cheio de alegria. É por isso que a palavra fala no livro de João,
Para que você viva o quê? A plenitude da alegria de Cristo. Não fala nem a alegria de Cristo, fala da plenitude da alegria de Cristo. João 15, 11, abre por favor, Gessé, João 15, vamos no 10 e o 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. Opa, tem uma condição. Qual que é a condição, Aparecida? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, tem pessoas querendo viver a plenitude da alegria de Cristo, fazendo tudo errado. Tem pessoas querendo viver chuva sobre a vida dele, descumprindo princípios. Tem pessoas querendo desfrutar de sustento com fartura, se esquecendo de Deus. Tem pessoas querendo viver uma vida de abundante alegria, longe da presença. Mas, aqueles que obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja pouca. A alegria de vocês seja, Carla, completa. Então, quando Jesus veio, quando Deus interferiu no caminho do homem, foi para trazer bondade, chuva dos céus, colheita no tempo certo, sustento com fartura e coração cheio de alegria. Nós vamos encher a mão agora, vamos falar todo mundo junto? Vocês vão repetir, eu vou falar e vocês vão repetir. O que Jesus veio trazer é bondade, chuva dos céus, colheita em tempo certo, sustento com fartura e coração cheio de alegria. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, e se eu não estou vivendo cheio de alegria? De duas uma. Você pode estar em um processo, o processo do deserto, mesmo em meio ao deserto, é possível se contentar com a glória de Deus, a minha graça te basta. Só que a Bíblia fala que há tempo de sorrir, tempo de chorar, então você pode estar vivendo uma perda. E a perda te faz o quê? Chorar. Você pode estar vivendo um período de uma crise, para te fazer maior. Você pode estar vivendo uma fase, só que permanecer nisso não é o reino dos céus. Isso é uma transição. Deserto é lugar de passagem. Então, se você está permanecendo em um ambiente que não é a plenitude da alegria de Cristo, sinto muito, você não está vivendo o reino dos céus. Desde que eu era adolescente, algumas pessoas perguntam assim: não, mas por que você está o tempo inteiro rindo? Está o tempo inteiro sorrindo. Mas sabe por quê? Desde novo, meus pais falam no meu ouvido sobre o evangelho do reino dos céus. Desde criança, eu cresci vendo minha mãe tocando bateria, meu pai tocando violão, guitarra, cantando na igreja. Desde criança, eu vivi em ambientes de oração, de palavra, de pregação. Desde criança. E quem vive num ambiente onde o reino dos céus é presente, é impossível ser triste, é impossível, entende, Jéssica? Não existe a possibilidade. Assim como o frio não existe, é simplesmente a ausência de calor, não existe tristeza, existe a ausência do reino. Essa é a percepção de tristeza, de amargura, solidão, desesperança. A filha da Jéssica me fez uma pergunta na segunda-feira que foi muito legal. Uma criança, ela tem quantos anos? 12 anos, quase se tornando adolescente, pré-adolescente. Ela me perguntou assim, primeiro parece que ela comentou assim com a Jéssica: nossa, o Davi tocou bateria no domingo, a gente perdeu ele tocando com excelência. Falei assim, amém, porque quando eu estou tocando ali, eu sorrio, eu pulo tocando aquela bateria, eu saio de lá suado. No último culto eu vim com uma blusa para trocar, porque eu saio dali transpirando, suado, que eu não estou nem aí se tem alguém olhando, não olhando, eu quero tocar com alegria. Na hora que está tocando ali uma música com energia, você acha que eu vou tocar? Para com isso. Eu não vou fazer igual os caras do... que eu vou cuspir para cima, isso aí não tem nada a ver com... Mas eu vou tocar com tudo. É igual o Caio estava aqui.
na hora do louvor. E depois ela me fez uma pergunta, ela falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Eu falei assim, claro. Aí ela me perguntou assim, como é que você faz para ficar o tempo inteiro com tanta energia? Aí eu falei com ela, olha, de verdade, é o Espírito Santo de Deus. E eu falei com ela, eu escrevi o dia da minha morte. Então, todos os dias, eu penso, e se hoje for meu último dia? E aí tem vezes que eu estou em determinado lugar, ou eu vou fazer uma palestra, ou eu vou fazer uma imersão, ou vou fazer alguma coisa, e às vezes eu chego e eu estou com tanta coisa na mente, e aí eu penso assim, caramba, meus dias estão contados, eu vou morrer dia tal, eu posso passar um pouquinho disso ou morrer um pouquinho antes, mas dia tal é o dia da minha morte, conforme diz a palavra, ensina-me a contar os meus dias. Se hoje fosse meu último dia, meu dia está contado, irmão, tem data de validade, depois a vida com Deus, mas aqui tem data de validade, até Ele voltar. Eu não vou viver de qualquer jeito, não. Teve um dia que eu fui fazer uma palestra, e eu percebi que minha frequência estava baixa, só que eu estava meio assim, e aí eu cheguei lá, aquele tanto de gente assim, tal, e eu falei assim, cara, você é doido? E se hoje fosse meu último dia, meu dia está contado, eu vou deixar minha marca na terra, porque a Bíblia fala que nós temos que ser igual o nosso Pai é. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Cristo deixou a imagem, deixou a marca dele na terra. Eu tenho que deixar a marca de Cristo através da minha vida, Edson. Eu tenho que deixar. O Senhor tem que deixar a marca de Cristo em todo mundo que passa no seu supermercado. Passou lá, se não deixou a marca de Cristo, está deixando marca de quê? De um homem carrancudo que trabalha de cara fechada? Eu acredito que não é o Senhor. Juliano, passou na sua empresa. Que marca tem deixado? As pessoas têm passado pela mentoria financeira. Que marca que eu tenho deixado? Está ali o Diego, vindo a primeira vez aqui no culto, mas que fez uma mentoria, né, que eu estava à frente também liderando, junto com a Jéssica, o Nietzsche, o Tiago. Que marca que eu deixei na sua vida, Diego? Se não foi uma marca de Cristo, que talvez te trouxe aqui hoje, que marca teria sido? Ou eu me pareço com Ele, ou eu estou vivendo outro evangelho. Que marca você tem deixado na vida da sua esposa? Que marca você tem deixado na vida do seu esposo? Que marca você tem deixado na liderança do seu ministério? Que marca, Caio? Que marca nós temos deixado na vida das pessoas? Então, ou você está vivendo o evangelho do reino, e vivendo a plenitude da alegria de Cristo, ou você está vivendo outra coisa. Então, de duas uma, ou é só uma fase, é só um tempo de chorar mesmo, ou você não está vivendo o reino dos céus. O reino dos céus é constante, é abundante alegria. O reino dos céus é plenitude da alegria de Cristo. O reino dos céus é mesmo passou por uma dificuldade, um período difícil. Deus, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. O reino dos céus é você sofrer uma traição, mas você se gloriar em Cristo, porque você tem outros que são amigos mais chegados que irmãos. Aleluia! O reino dos céus é você celebrar com a alegria do irmão. Elas celebraram aqui tanta alegria comigo, que eu me enchi ainda mais de alegria. É isso que é viver o reino dos céus. Então, nós devemos chamar a existência, assim como o nosso Deus chamou a existência. Se você não tem vivido o que você quer viver, comece a chamar a existência, comece a declarar com seus lábios, assim como fazemos na declaração profética. Miriam, comece a chamar com seus lábios. Se é na vida dos seus filhos, comece a chamar. Se é no seu casamento, comece a chamar a existência. Eu gosto do que diz Goethe, que ele diz o seguinte: trate um homem como ele é, e ele permanecerá como é. Ele é ignorante? Continua tratando ele com ignorância. Seu estúpido, seu ignorante, seu grosso, seu cavalo, seu cachorro, seu burro. Trate um homem como ele é, ou mulher como ela é, e ele permanecerá como é. Ou trate-o como ele pode ser e deve se tornar, e assim ele será. Então, se a sua filha não está vivendo conforme você quer, trata ela diferente. Não chama ela de vagabunda, de piranha, de sem vergonha, como eu já vi algumas mães fazerem. Comece a tratar aquela pessoa que você deseja que ela seja de tal forma como você realmente acredita que ela será. Romanos 4,17 diz assim. Romanos 4,17.
Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. O que Goethe está falando aqui é repetindo a palavra de outra forma. Comece a chamar à existência o que não existe, como se existisse. Comece a chamar à existência a sua empresa, comece a chamar à existência o seu carro, comece a chamar à existência a sua carteira de motorista, Deise. Comece a chamar à existência a sua formação na faculdade, comece a chamar à existência a sua empresa formatada, faturando milhões, comece a chamar à existência os ministérios do Espírito Santo sendo abundantes na sua vida, dom de língua, seja abundante na sua vida, o dom de cura, seja abundante na sua vida, interpretação de sonhos, seja abundante na sua vida, o dom de discernimento de espírito, seja abundante na sua vida, o dom de cura, o dom de visão, seja abundante na sua vida, a sabedoria de Cristo, seja abundante na sua vida, os dons do Espírito Santo. Eu creio, obrigado por ter colocado aqui, Johann van Goethe, meu Deus, hein? E fácil de pronunciar. Trate o homem como ele é. Isso é uma pessoa acima da média. Amém. Trate o homem como ele é e ele permanecerá como é. Trate o homem como ele pode e deve ser e ele se tornará o que pode e deve ser. Em síntese, ele está aqui replicando Romanos 4,17. Comece a chamar a existência, comece a declarar sobre o seu casamento. Eu declaro que eu tenho o melhor casamento. Eu declaro que o meu esposo é um homem virtuoso, está rendido aos pés do Senhor. Eu declaro que ele é um homem de um coração inclinado para Deus. Eu declaro que a minha esposa é uma mulher sábia, virtuosa. Ela não é aquela goteira que fica caindo, ela não é aquela chata, ela não é aquela... Eu declaro sobre o meu filho, como diz Isaías 54:13, todos os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Eu declaro que a minha família estará aqui, rendida aos pés de Deus. Comece a declarar sobre a sua vida. A tua palavra diz, Deus, no livro de Joel, que nos últimos dias, comece a declarar, será derramado o Espírito Santo. E a tua palavra diz que os jovens terão visões, os velhos, e será profecia, e será isso, e será aquilo. Comece a declarar. Abra Isaías 61, comece a chamar a existência, comece a chamar a existência aquilo que não é, como se já fosse. Abre o livro de Isaías, que está permeado de promessas, e comece a trazer sobre a sua vida a existência aquilo que ainda não é, e comece a declarar, levante-se, Isaías 60, e refulja, porque é chegada a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre mim. Olha, a escuridão cobre a terra, dessas trevas envolvem os povos, mas, diga comigo, mas... sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória, e começa a declarar, Deus, eu não aceito que sobre mim seja visto vergonha, eu não aceito que sobre mim seja visto desonra, eu não aceito que sobre minha vida seja vista vergonha, humilhação. Eu declaro, como diz a tua palavra, que sobre a minha vida será vista a glória do Senhor, as nações virão a sua luz, e os reis o fulgor do seu alvorecer. Olha ao redor e veja, todos se reúnem e veem a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas, vêm carregadas nos braços. Então verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria. E a palavra continua, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virá a riqueza das nações. Aleluia! Tem muitas pessoas que estão desprezando a riqueza, porque falam que a riqueza é a raiz de todos os males. Mentira, o coração na riqueza que é a raiz de todos os males. Mas comece a chamar a sua existência. Deus, se tal pessoa está abrindo mão, eu chamo para a minha vida a existência das riquezas das nações. Eu declaro que virá sobre a minha vida, porque eu sou quem trarei a prosperidade da minha cidade. Eu sou aquele que não deixarei somente uma herança material para os meus filhos, mas eu deixarei um legado, eu deixarei uma herança da palavra, eu deixarei uma geração valorosa, virtuosa. Aleluia! Manadas e camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá, virão todos os de Sebá, carregando ouro e incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Deus não tem problema com ouro, as ruas do céu são de ouro. Então para de ter problema com ouro, para de achar que é teologia da prosperidade. Não, isso é falta de conhecimento bíblico da sua parte. Se aprofunde na palavra. Em nome de Jesus, questione as coisas espirituais com coisas espirituais. Ao invés de abrir o YouTube para pesquisar, o que fulano diz sobre isso? Peça você, como diz a palavra, peça sabedoria ao Espírito Santo de Deus que conduz à única verdade.
Aleluia! E você ainda vai ser coroado de honra, porque os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos que te desprezam, se curvarão aos seus pés, e clamarão, e chamarão a cidade do Senhor, Sião, Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as nações. Você já percebeu como é que a palavra gosta de alegria? Você percebeu, Consolação? Como é que Deus gosta da palavra alegria? Plenitude da alegria de Cristo, plena alegria de Cristo, alegria, abundante alegria. Por que você está vivendo de cara fechada? Por que você está vivendo amarrando sorriso para os outros? Miserável, amarrando sorriso. Tem que sorrir. Os dentes é feio, conserta, mas sorri mesmo assim. Mas é porque tem gente que não sorri porque acha o sorriso feio. Aí você não é fiel no pouco que você tem, não vai ter um muito nunca. Então sorri, banguela com o dente, sorri que os dentes vai pegar. Glória a Deus. E eu posso dizer um pouco mais sobre você, que antes do nosso tempo se findar. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Olha o seu Senhor te mostrando que Ele não tem problema com ouro. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. E em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, lhe trarei bronze. E em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador e da justiça o seu governador. Eu declaro justiça sobre a sua vida, sobre a sua família, justiça naqueles processos que você entrou, que é a seu favor. Eu declaro a justiça de Deus no seu casamento, na sua família. Eu declaro a justiça de Deus no seu trabalho, no seu emprego, na sua indústria. Eu declaro a justiça de Deus sobre a nossa família. Os céus estão se encontrando com a terra nesse momento. E eu creio que Deus está liberando as chuvas de bênçãos dele. Eu creio. E como um profeta de Deus, eu declaro que a chuva de Deus é certa sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. A provisão já chegou, Simone. Em nome de Jesus, a provisão chegou. Você vai contemplar e vai se alegrar. A gente vai se alegrar com você. Em nome de Jesus. Aleluia. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação e as suas portas louvor. Gente, isso aqui é tão forte para mim. O sol não será mais a sua luz. Quando você olha e se assusta. Mas calma aí, o sol deixou de ser minha luz, Caio? Estranho, né, Jessé? O sol deixou de ser minha luz. Mas é porque quem vai substituir o sol? O sol ficou ofuscado, Juliano. É o Criador do sol. O sol não será mais a luz de dia, a sua luz de dia. Repita comigo. O sol não será mais a minha luz de dia. E eu não terei mais o brilho do luar. Davi, o que você está fazendo a gente profetizar? Mas calma, a gente não para aqui não. Pois, diz assim, pois o Senhor, no lugar do sol, será a minha luz, para sempre. O meu Deus, será a minha glória. Eu tenho uma luz para você que é melhor que a luz do sol. É a luz de Deus, é a luz daquele que brilha, a resplandecente estrela da manhã, o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que todos exaltam, aquele que era, que é, que há de vir, que perante a criação, toda a criação exaltava o nome dele, expressava louvor a Deus. Aleluia! Ele é digno de glória mesmo, aplauda. Ele é digno de louvor, digno de honra. Senhor Todo-Poderoso, nós te exaltamos, Pai. Reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu lugar de honra. Aleluia! Caio, pode ir. Aleluia! O seu Deus será a sua glória. Versículo 20. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristeza, o nosso Deus gosta de alegria. O nosso Deus gosta de alegria. Se você não é acostumado a sorrir, a ser alegre, a ser feliz, comece a treinar. Comece a treinar.
Tem vezes que eu estou vindo para cá e eu estou chateado com alguma coisa, minha esposa está aqui para testemunhar. Sabe o que eu faço? Eu peço às vezes para ela vir dirigindo. E sabe como é que eu venho, Consolação? Eu venho assim, ó. Estou falando diante de Jesus Cristo. Eu venho assim. Sabe por quê? Eu também conheço de ciência. E a ciência mostra que o nosso cérebro, ele muitas vezes não é tão inteligente quanto a gente pensa. E quando você faz assim, ele entende que você está sorrindo. E aí ele libera o hormônio da alegria. E aí às vezes eu chego aqui, depois de tanta situação, e aí como é que você está? Não, Davi está sempre alegre, não é? E estou mesmo. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão um fim. Diga assim: meus dias de tristeza já tem dia de acabar, já tem ponto final, e eu viverei, e eu vivo, eu escolho viver. Por que alguns não estão repetindo? É porque vocês não querem declarar sobre a sua vida? É porque vocês não acreditam no poder da palavra? Então fica calado mesmo, fica calado, incrédulo, fica calado como uma rocha, e deixe de receber a bênção de Deus. Ou abre sua boca, e crê no que a palavra diz a respeito do poder da confissão, e declara junto, e toma posse, em nome de Jesus. Não existe um evangelho padrão de caladinho, não existe um evangelho que transtorna cidades. A palavra fala que nos dias de Atos, os discípulos, onde eles chegavam, a cidade virava do lado certo. E a gente preocupado em ser aleluia. Diga de novo: os meus dias de tristeza foi posto um fim, e eu vivo a plenitude da alegria de Cristo. Aleluia. Coloque de pé, por favor. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra. Não é hoje, não é construindo uma tendinha para amanhã, porque o anticristo vai chegar e a besta vai tomar tudo. Ele diz: e possuirá a terra para sempre. Tudo que ele fala é para sempre. A glória dele é para sempre. O reino dele é para sempre. O louvor a ele é para sempre. A exaltação dele é para sempre. A sua glória através da vida dele é para sempre. A salvação da sua vida é para sempre. O cetro de justiça dele é para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000. Se você é pequenino na sua casa, se prepare para se tornar 1000. Porque Gideão, que era o menor segundo os olhos dele, da tribo, da casa dele, se tornou diante de Deus homem valente, homem de guerra. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa. Agora repita isso comigo: farei que isso aconteça depressa. Fala comigo de novo, que igual você viu que a chuva dele vem no tempo certo, você vai repetir comigo: eu sou o Senhor, na hora certa, farei que isso aconteça depressa. Aleluia, aleluia.